Oi, tudo bem? Nessa aula a gente vai criar um gráfico de barras e seguir algumas orientações. Eu tô dentro do banco de dados do Ronaldinho. A gente pode buscar ele novamente, né? Eu tô aqui dentro do Futebol Referência, né? FBref. Basta você digitar no Google que você vai achar, fbref.com. Eu vou procurar Ronaldinho, tudo bem? Então eu vou acessar dentro do meu pesquisar, né, explorar Ronaldinho. É, Há uma diferença de detalhes que eu acho que são importantes, que é a soma do meu banco, tudo bem? Então, eu quero contar algumas variáveis que sejam para mostrar os totais, né? Então, e eu quero dizer o quanto é cada total e como é que ele representa isso para mim, dentro do meu gráfico. Então, eu vou selecionar essas variáveis aqui, só que eu quero fazer por 90, tá? Então vai ficar dessa forma. Então é isso que eu vou clicar e criar. Então eu vou clicar um Google Planilhas. Aqui eu vou selecionar, né, que é o que eu tô. Eu já fiz isso ainda há pouco, né, mas eu vou clicar novamente, né, e eu vou chamar de R90, né, por 90, RP90, tudo bem? Eu vou clicar aqui com o meu botão auxiliar do meu mouse, então que é o botão direito, e vou buscar só valores, tá? Eu vou excluir o que eu não quero, que são essas camadas aqui, eu não preciso, o R não lê elas, e eu vou excluir de 1 até a 3. E aqui tá tudo correto, né? Então quando eu for baixar, eu venho em arquivo, depois eu vou baixar e depois eu uso valores separados por vírgula. Basta clicar que ele vai baixar. Eu tenho essa informação agora. E aí eu vou voltar lá para dentro do meu R e vou conversar um pouco sobre algumas dinâmicas que eu acho que sejam muito importantes. Por exemplo, eu quero verificar qual é a origem do meu banco, né? O que eu estou observando, qual é a forma de protocolar esses dados, né? E o que eles podem me ajudar até mesmo a construir uma análise e escrever um relatório sobre, né? Lembrando que nem tudo que está aqui pode ser descartado e nem tudo que está aqui pode ser usado, sabe? É um conjunto de coisas que podem acrescentar dentro da nossa análise. Então, não, não, não descarte tudo até você entender. Primeiro você entende, depois você se coloca assim numa posição que pode ser vantajosa em algum momento, tudo bem? É, a gente vai experimentar este gráfico aqui, né? Então a gente tem essa informação. Caso você não tenha, você vai ter que instalar esses pacotes. Basta usar o install package, dar um Ctrl Enter, ou seja, você escreve install package, né? Tá vendo? Ele já dá a sugestão. E eu coloco o pacote, tudo bem? Então eu dou um Ctrl Enter e ele vai aparecer a minha instalação. Nesse caso, eu já tenho instalado, então eu não preciso. Então eu só vou botar para carregar aqui, tá bom? E a gente vai testar isso, ó. Esse código eu quero ver como é que tá a leitura dele. Ou seja, é um código que tem o seu data frame, né? Então, ou seja, ele tem primeiro que ele começa com categorias, né? Aí depois ele vem valores, né? Quem são os meus valores? São somente 4 elementos. E por último, eu vou meio que unificar eles em um data frame. Então vai ficar assim. É um fator, né? Usando em levels, ou seja, eu vou usar em camadas e subcamadas. E aí eu coloco a referência do que eu quero. Eu venho botar categories, né? Que é o primeiro banco. E vou usar uma organização para levar em consideração a estrutura, né? Então vai ficar assim, ele é unificado dessa forma, tá? Lembrando que o nosso banco de dados ele já possui essa informação, tá? Então esse vai ficar o nosso gráfico, vai ficar exatamente assim.
Lembrando que o nosso gráfico, ele é um gráfico de barras, só que eu quero começar ele com algumas informações. Por exemplo, é, eu quero que você sempre saiba importar um banco, então você vem em Environment, aí você vem em Import Dataset, na segunda opção From Text Read, todos os dados em CSV são em Read, então você vem com documentos, né? Onde tiver o seu banco, onde foi salvo, né? O meu geralmente é salvo em downloads. E aí vai carregar para mim um Retrieve Preview, né? Que são os meus dados em análise. Tá tudo certinho as colunas, porque eu excluí as camadas que eu não usei. E eu venho aqui no Code Preview, copio, né? E vou importar ele. Então, beleza, eu tenho essa informação, já copiei. E aqui eu vou escrever, ó, gráfico de barras. Tudo bem? Então, vou colar aqui. Eu já tenho a informação. Vou dar só um Ctrl C. E vou chamar de names, tá? Então, só para me ver as variáveis que tem dentro. Como é que eu construo um gráfico de barras? Eu vou usar a geom barra, né? Gráfico de barras, né? Lembrando que eu usei para histograma, histogram, e para boxplot, que são as caixas, o boxplot, e para pontos, o point, né? Então é bem simples. Eu tenho a minha função de ggplot, então eu venho com o meu banco de dados. Quem é meu banco de dados? Nesse caso é Ronaldinho por 90. Underline, eu dou uma vírgula, uso um aesthetic, seleciono a minha variável que eu quero observar. Geralmente a minha variável vai ser a minha de interesse. Então, por exemplo, eu vou usar essa primeira aqui, GLS, tá bom? Vou dar um Ctrl C, Ctrl V, opa, colon console. E eu vou dar uma vírgula e vou usar um Enter e Y vai descer. Y, eu vou usar a estrutura da... Digamos assim, como é que eu posso pensar? De algumas camadas. Nesse caso aqui, se eu fosse ver o que, que ele fez, ele usou values, né? Que são os valores totais. E ele distribuiu em categorias, né? Take, dribble e tal, etc. Só que nesse caso eu não tenho essas categorias, mas eu quero fazer um gráfico semelhante a esse. Então eu preciso definir bem quem são os meus valores dentro do meu data frame. Então, nesse caso eu já estou fazendo direto do meu banco, né? Então, seria interessante usar uma função mutate dentro desse banco, por exemplo. Como seria usar uma função mutate, né? E aí eu acho interessante usar a função mutate pra gente quebrar algumas linhas, né? Então, por exemplo, se eu fizer a minha variação e, e buscar que ao longo dos dados eu consigo executar, esse aqui são os nossos exercícios que ficou da aula passada, né? Que eu pedi pra fazer. Então, por exemplo, eu tenho essa questão aqui. Deixa eu ler esse código para poder entender o que, que eu estou fazendo. Data é igual a data frame, que é categoria, né? Que é igual a um fator de categorias. Levels é igual a have categories, né? Categories é um meu ali. Achei um pouco dificultoso, né? Em relação ao que eu quero. Mas, eu não tenho categorias, eu só tenho uma categoria. A não ser que eu ponderasse, né? E fizesse cada categoria. Ou uma distribuição, realmente somasse um total do meu data frame. Então, por exemplo, vamos supor,
eu quero pegar, né, o meu banco e reorganizar ele dentro da minha tabela, né, para fazer um mutate, né? Então, a gente vai aplicar a esse banco de dados, né, que é o do Ronaldinho. Tá, então vamos lá. No primeiro momento, se eu quiser somente ver o que eu tô fazendo, que é o que eu tenho de intenção, não negar que outra variável não é importante, né? Então, vamos começar só a ver o que a gente pode fazer primeiro, né? Então, ou seja, eu coloquei g mais a, então vai ser a priori o total, né, do que a gente está observando. Eu venho como bar, né? Lembrando que ela está aqui em names, né? Então basta eu clicar aqui e copiar. Eu vou usar stat igual a identity, muito semelhante ao que foi escrito no. Deixa eu só ver se está certo aqui. Identity. Tá certo. É o que foi escrito. E aí eu quero observar o que acontece. Se apareceu algum erro. G não encontrado. Outra coisa. Nunca num R ele vai anexar uma variável dessa forma. Então eu preciso colocar uma crase. Tá bom? Então vai ficar assim. A minha crase. Tá? Só que assim. Eu não quero dessa forma. Tá? Não é essa forma que eu tô querendo. Então eu preciso achar uma maneira de trabalhar com com o meu banco de dados, onde ele seja propício a minha observação, né? Então, por exemplo, eu teria que aplicar dessa forma aqui, tá bom? Essa forma aqui. Então aqui eu tenho categorias, né? E valores. Tá. Qual é a diferença disso para isso? Eu preciso pegar, né, essas mesmas variáveis que eu tô querendo e anexar valores nela. Então, é muito comum que eu observe, eu tente observar a principal característica do meu banco em relação à função, à observação, né? Então, eu já começo a pensar nessa questão. Por exemplo, eu tenho aqui eu preciso de um fio, né, que eu quero ver valor, só que eu não tenho valor. Então, eu preciso buscar esses valores. Hum. Tá, bora fazer dessa forma aqui. Não aumenta aqui, né? Vou ver as variáveis que eu tenho para trabalhar. Vou usar names, né? E dentro de names eu tenho Ronaldinho, né? Que é o que eu quero. Eu vou realizar um mutate de fato aqui. Então eu vou acabar gerando uma coluna paralela a essa, tá? Mas que tenha essa mesma informação. Tá. Por enquanto a gente vai abrir um parênteses aqui pra gente renomear as variáveis, né? Então beleza. Então bora começar dessa forma. Ronaldinho per 90 é igual a Ronaldinho, né? Per 90. Filtro maior que. Eu tenho rename, né? Como uma função. E aí eu vou procurar as variáveis que eu tenho, né? Então,
quem são as variáveis que eu tenho aqui? Eu tenho names, né? Ronaldinho, que é o que eu tô. É assim, não tem como eu fazer essa aula rápida, eu tenho que fazer essa aula lenta pra ser o máximo possível pedagógico, porque eu preciso que você entenda o que você tá fazendo do início ao fim, pra que de certa forma você se lembre que é isso aqui pra fazer, tá? Então, só vou mexer nas que tem é, variáveis. Tá, eu não preciso fazer isso aqui assim, eu preciso fazer isso dessa forma aqui. Vamos lá. Eu posso pegar só o que eu realmente vou usar, então vou pegar goals, né? Goals é igual a GLS. Ah tá, vou fazer assim que eu acho que é melhor. Eu vou ter isso aqui, goals, né? Ctrl C é igual a isso, vírgula. AST, né? Que são assistências, né? Ele até deu a sugestão aqui. AST é igual a isso, vírgula. Eu vou pegar PKATT, né? Underline ATT. Só que eu acho que tá correto, né? Eu acho que eu nem preciso meio que tratar ela. Não, sim, né? Porque ela tá em pontuação, né? Então tá. Então eu tenho PKATT, né? Geralmente uma pressão de ataque ou alguma variável que seja para ataque. Igual a mesma coisa, né? Como eu vou adequar, eu vou botar assim, tá? Dessa forma, só para manter um padrão. Necessariamente não existiu nesse momento aqui, não existiu certo nem errado. Vou usar só essas três variáveis, né? Só pra gente verificar o que tá correto. E aí eu renomeei o variável só pra gente observar ela, né? Beleza. Aqui por enquanto tudo bem, né? Aqui eu acho que tá mostrando mais variáveis que normal. Ah, não. Ela só modificou. Então, eu vou ter que pegar aqui. Ctrl C, né? Vírgula. G. Até assim. Gols. Underline assistência. ST. Igual a isso aqui. Tá. Ela já modificou também. Tá. Toda vez que for essa variação, eu uso o crase, tá? Eu vejo um G, eu vejo um mais, eu uso um crase. Eita, não foi ainda. Sério isso. Ah. Agora foi, agora não foi. É sacanagem. Então, eu vou tentar usar tudo crase para não aparecer nenhum tipo de erro. Pronto. Ele já fez a modificação das minhas variáveis, tá? Eu mudei a 12, mudei a 13, eu não mudei, né? Ou mudei? Mudei sim. 11 não precisa de crase. Ué, se a 13 precisa, a 11 precisa também. Não, né? Acho que não. É só um erro do meu próprio R que tá assim. Ele tá pegando o erro do outro. Deixa ele apagar ali pra ele aparecer. Mas por que aqui tá errado? Aí eu não entendi. Ah. Não rodou? Eu não tenho deploy, será? Instalado? GLS não existe. Como assim? Hum.
Não, mas mesmo assim eu preciso ler dessa forma, cara. Senão não vai aparecer nada aqui. GL11. Ah, tá, porque eu já fiz a modificação, né? Então tá certo. É de fato. Beleza. Como eu já tinha renomeado, precisa renomear de novo, né? Fazer a mesma coisa. Aí é patetice. Então tá. Isso aqui eu vou deixar em stand-by, né? Então eu vou fazer para aplicar uma nova coluna, né? Colunas que seriam de eficiência, tá? Então vai ser ou eu uso o menor que, ou maior que, né? Traço, ou uso igual, né? Isso aí vai de você. E aí eu venho com Ronaldinho, né? Cifrou. Cifrou não, né? Porcentagem. E vou usar o mutate. Tá bom? Mutate. E aí eu vou colocar, né? Uma frequência que eu vou nomear como um goal contribution. Contribution, né? E aí eu já tenho o meu AST. Eu cheguei a não modificar ele. Deixa eu ver se eu modifiquei ele. O meu AST. Meu AST foi. Ah, tá. Então realmente eu vou ter que modificar, não tem jeito. Então eu vou pegar AST, né? Vou colocar underline 90, que vai ser representar a minha AST, né? 20. Pronto, vou renomear. Pronto, aí eu vou pegar aqui. Vou dar um Ctrl C. Igual, né? Vírgula. Não, na verdade eu vou somar, né? Deixa eu só pensar aqui, porque se eu for somar, eu preciso de uma informação do meu GLS, né? Deixa eu ver como é que tá GLS aqui. Tá. Do 11 eu peguei, né? Que foi Gols que eu troquei. O Gols ST peguei e eu preciso pegar do 11 aqui. Deixa eu botar assim pra rodar esse aqui. Deixa eu ver aqui o negócio. Tá. Tá aqui. Isso aqui tá por 90, tá? Então a minha divisão, ela vem sempre por 90. Não, a gente não pode esquecer isso. Tá? Então é por isso que a gente tá mudando. Trocando por 90 a nomenclatura. Vai ficar da forma certa. Então beleza, já fiz a informação, já troquei, dá um Ctrl C. Ctrl V agora aqui pra verificar. E eu vou dar um Ctrl V aqui pra me somar. Tá vendo? Bem aqui. E aí eu vou dividir a minha... Na verdade ainda não. Eu vou dividir a minha... Eu vou escrever uma nova variável como eficiente, né? Que... Né, preguiçoso fazer as coisas duas vezes, né? Porque preguiça de fazer. E eu vou ter que refazer. O GA90, que é GA mais 21. Então, de novo, vou pegar, né? Cadê? GA21. Pronto. Um Ctrl C, Ctrl V e vai ficar GA90. Underline 90. Beleza. Tá. Se é dessa forma, precisa crase. Nunca funciona por essa pontuação. Já trocou, né? E agora eu vou acrescentar o meu GA90, né? Que eu acabei de pegar. Dá um Ctrl C. E vou dividir por 90, né? Que é meu 90. Como ele é um alfanumérico, eu vou colocar da maneira correta aqui pra ele rodar pra mim. Então vai ficar dessa forma. Vamos ver se ficou legal. Se não ficou, a gente corrige. Beleza. E eu já tenho a variável eficiência, quer ver? Em algum lugar ela deve estar lá no final. Bora ver aqui.
Pronto, tá aqui, ó. Ela tá bem aqui. E aí eu vou dar um read aqui só pra gente verificar. Lembrando que se eu dar um read, ele me mostra somente os 6 números primeiros, tá? E, e aí eu consigo ter essa observação. Eu vou clicar aqui pra gente ver a atualização, né, do que ficou. Tá aqui, ó, a eficiência, ó. Tá vendo como ficou? Tá mudando, variando de acordo com a Google Contribuição. Ele fez a marcação e criou as últimas 2 colunas. E aí a gente tem que fazer este gráfico aqui. Então, eu preciso da categoria, né? Que agora eu tenho, né? Eu já tenho as categorias. E aí eu preciso de um fator que me pondere para essa estrutura aqui, tá? Então eu vou botar aqui embaixo pra gente não ficar olhando lá sempre. Então, beleza. Eu já tenho a minha conversão, né? Que tá aqui, o que, que eu posso fazer? Esse aqui eu vou trocar, né? Que já não é mais. As questões da biblioteca eu vou pegar também, que eu acabei não pegando. Já carregou nessa página aqui, mas não carregou nessa aqui. Então, por exemplo, se eu fechar a outra e deixar essa aberta, mas não carregar a documentação, ela não vai carregar de jeito nenhum. Hum, 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 hum. Ah. Tá. Minha dificuldade até o momento é entender o tipo de informação que eu tô trabalhando. Então, por isso que eu acho interessante a transformação dos dados, tá? Então no final, deixa eu só dar um enter aqui pra gente não ficar bagunçado. Bora resumir o que a gente fez. Tá, a gente fez isso aqui. A gente renomeou as variáveis, né? A gente criou duas variáveis e atribuiu o valor para ela. Foi contribuição de Go e eficiência. Veja que eu filtrei o meu banco de dados, né? Original, que foi o que a gente baixou hoje dessa aula. Eu busquei dentro desse banco de dados gols por 90, né? Que é essa sigla GLS. E assistência por 90, que gerou GC, né? Gol, contribuição de gol, né? Aqui na eficiência, a eficiência foi o meu valor de GA, né? E gols por gols mais assistências, né? As assistências dividido por 90. E aí deu um valor lá, né? A lista daqueles valores. Então eu tenho essa informação. E aí o read, né, que gera dados dos primeiros 6 linhas, né? Das primeiras 6 linhas. Eu vou apagar aqui que eu vou refazer, senão não adianta. E agora eu vou fazer a transformação dos dados, né? Transformação dos dados. E aí vai ficar Ronaldinho, né? Ronaldinho.
Vou chamar de long, né? Pelo valor que tá. E esse aqui é o meu valor original, né? Que é o por 90, né? E aí eu vou fazer um filtro, né? E esse filtro vai vir com um select. E eu vou pegar a divisão por session, né? Quem é session? Session é aqui, ó, tá? Ele vai meio que ordenar pra mim. Então tá aqui, não vou fazer besteira não, vou copiar exatamente como tá aqui. Um para ordenado de age, né? Que é o ano, no caso a idade, desculpa. Squad, né? Que é o que ele faz. Que é a equipe, né? No caso. Country, país. Eu nem. Acho que tem muita coisa pra o que eu quero. Menos comp. Quem é comp aqui? Ah, comp não é importante. É mais. Comp não é importante. Match é importante. Minutos é importante. Comp não é importante aqui nessa equação. Vou fazer um filtro, né? Ah, tá, mas no caso eu tô transformando, né? Nesse caso eu tô excluindo a linha, né? É como se fosse um slice esse menos aqui. Então tá certo. Eu não vou usar. Esse slice é, na verdade, esse menos, né? Esse menos é como se fosse um slice. Se fosse um slice, um corte, tá bom? Então, country. Cara, o bom é que esse banco de dados ele tem a mesma estrutura de variáveis, então tu vai poder só mudar o banco e ele vai continuar com o código padrão, tá? Então, tu só vai mudar o banco e botar pra rodar. Mudar o banco e botar pra rodar. Menos LG rank. Pronto, em uma vírgula pra completar, tá? Então aí eu meio que excluí essas variáveis do meu banco. Não sei se foi importante ter excluído idade ali, mas tudo bem. Tá, nosso último filtro a gente vai pegar pivot, né? Que é um movimento de long, né? Que a gente faz em relação de um valor a um valor, né? Então a gente vai usar colunas, né? Que vai ser cols. Everything, né? Que é uma função do deploy. Então se é deploy, eu preciso usar o deploy library, né? Deploy não está instalado, basta usar o install package ponto install.package. Ele vai abrir um parêntese, você escreve em aspa dupla e instala, igual como tá aqui, ó. Aqui, ó. Entendeu? Peguei install package aqui e vou colar bem aqui. Instalador. Ctrl C. Lembrando que esses dois pacotinhos eu acho que já estão instalados em Tidyverse. Então carrega o Tidyverse que ele vai rodar. Isso que é importante você ler estrutura, ficar lendo, vendo o que pode usar. Então tá. Ainda não existe porque a gente trocou aqui. Eu, hein? Country, né? Call names, everything. E aí eu vou dar uma vírgula aqui. Não, né? Antes do parênteses. E vem com names to, né? Percebe que ele sempre me dá uma sugestão, né? E aí eu quero inserir a mesma categoria que eu vi naquele outro lá, né? Por que essa estrutura é maior aqui? Porque aquele outro era só um exemplo aplicado já com os dados já somados, né? Esse aqui não, esse aqui eu vou somar, eu vou verificar os valores A até os valores B, ele vai me informar, values,
to. E aí eu vou usar values. Beleza. E por último, não mais importante, não menos importante, vai ser a questão do meu mutate, né? Que é o que eu tô conversando. Ou seja, mutate, né? Que é o que eu queria fazer desde o início. Eu vim no category. Só que esse não é o categories. Categories. É o category, então eu venho em category. É igual a gsub, que é super interessante essa função do meu gsub. Geralmente gsub é usado dentro do pacote tidyverse, tá? E aí eu venho para fazer algumas cortes, né? Então eu tenho aqui a minha barra invertida, né? Que ela, no meu teclado ela tá abaixo do A e do lado do Z. Ponto, barra, barra, ponto, barra, barra, ponto. Eita, tá errado. Ponto, barra, barra, D mais. E aí eu fecho no meu processo de leitura dentro do banco, né? Eu vou usar aspa dupla para fazer a divisão, né? Como se eu estivesse pulando a minha informação de coluna, né? Eu uso somente a que eu estou trabalhando. E vamos ver se ele parece um erro, né? Rodou. Tá, bora ver o que acontece. Ronaldinho Long. Aí, cara. Então, beleza. Eu tenho a minha categoria. Esse 1919 aí. É. 1919. É o total, eu acho. É, deve ser o total de minutos jogados. 2000 minutos jogados. Então tá. Né. Beleza. Bora ver se a gente consegue fazer o gráfico agora do meu bar plot, né? Eu preciso agora fazer essa informação. Então vamos lá de novo. Geomi, né? Bar, né? Como eu já sei que é Geomi bar, eu vou procurar o ggplot. Ronaldinho, né? Vem sempre primeiro. Ronaldinho. Eita, que isso, hein? Ronaldinho. Long. Vírgula. Vou dar um enter aqui que eu... X é igual a... Vem primeiro. Cara, deixa eu só ver isso aqui. MP, né? Não, category, né? Ctrl C. Quem é Ctrl C? Meu X, né? Se não for, a gente corrige daqui a pouco. Não. É Y. Então, beleza. Y é igual a isso. Values vai ficar embaixo. Beleza. E eu tenho fio, tá? Fio é igual a head. Só pra gente trabalhar. Deixa eu ver como é que fica. E aí eu preciso usar uma referência aqui dentro. Então, eu vou usar stat, né? Que é do início de identidade. Identity. Se não for, a gente vai corrigir. Ronaldinho Long não encontrado. Tá, eu posso ter errado alguma coisa. Ctrl C. Ctrl V. Identity. Nossa, não é assim, cara. Identity. Errei. Identity. Isso. Então eu vou fazer certo. Identity. Isso agora. Tá, não tá certo. Então, bora ver o que tá errado. O aesthetic não tem comprimento, né? Tá, então eu preciso dessa... Mas aí tá errado alguma coisa aqui, porque... Ah não, x é value, né? Cadê onde eu tô? Nossa, não. Isso aqui não é isso.
É isso aqui, cara. Bum, bum, bum. Tá estranho. Tá. Paste, né? Ah, cara, tava minúsculo aí também. Aí não tem santo que tem jeito, né? Aí é sacanagem. Ah. Não, mas aí. Aí nesse caso eu vou modificar, tá? E eu vou excluir aqui mim, cara. Não tem jeito, tá muito grande esse mim aqui. É. Eu vou trocar age por idade, né? Não, mas eu acho que a soma de idade também vai dar a mesma coisa. Vai ser meio que um desperdício. Vai ficar enorme, né? Ou a não ser que eu faça o calibragem, né? O calibre, né? Beleza, melhorou. Melhorou um pouquinho. Mas aí MP, cara. Porra, mas aí não faz muito sentido, né? Tem que dividir esse 90 aqui. Eu não preciso desse 90 também. Deixa eu ver aqui o negócio. Então bora excluir algumas coisas aqui. Traço. É, né, cara? Essas variáveis aqui acima de. Isso aqui tudinho tem que excluir, cara. Então vai lá. Min eu já excluí. Starts. Também não preciso. Preciso ficar definido que ele. Ou eu crio uma nova categoria e vou lá e falo, olha, esse cara aqui jogou tantos minutos e tal. Tem que ser o chatão, né? Número e letra não se misturam. Tem sempre que usar uma crase. Não, mas aí a variável também não existe, né? Aí é sacanagem. E start. Tá certo. Eu acho. MP. Nossa, MP não quer ser de jeito nenhum. Tá com raiva, MP. Underline. Cara, eu achei que ia dar menos variável, mas tá variável pra cacete. MP não é assim, cabeção. MP. Então, beleza. Olha, já melhorou, já modificou, já ficou bem melhor. Então tá, a gente vai aplicar. Deixa eu ver. O IDEF, né? Bora colocar lá embaixo, senão a gente vai pegar 2 horas de aula aqui, cara. Se bem que já tá aqui embaixo. Não, não é isso. Esse aqui é um teste que tá fazendo. Vamos colocar aqui o negócio. Só uma referência pra gente trabalhar de maneira correta. Então tá. A gente fez o idef, né? Então eu venho write e o meu idef ele vai pegar 0.6, ele vai calibrar as minhas barras, tá? Elas vão reduzir mais. Deixa eu ver se eu boto pra 1, pra ver se não fica tão estranho. Ixi, meu Deus. O fio. Tá uma cor diferente. Botar orange. Tá vendo? Diferente. E aí, eu posso começar com um valor normal. Geom, né? Inserir algumas coisas, como text, né? Eu vou inserir o map, nu, data nu, stat nu. Então tá. Eu vou começar uma static, né? E aí eu vou usar um label. Label geralmente é uma característica de definição. E eu vou definir um valor. Quem é meu valor? É values, maiúsculo, tá? Não minúsculo, igual como eu informei anteriormente. E dentro do meu values, eu vou colocar color igual, aspas, dupla, white, né? E lembrando que ele já tá em white, né? E a font face é pra questões de fonte, tá?
Como eu vou acrescentar, eu sempre tenho que colocar mais. Eu nunca deixo de tirar o mais aqui. Nunca deixo de não colocar o mais aqui. Tava minúsculo, por isso que não rodou. Esses são os valores. Depois a gente faz uma... Nossa, mesmo assim, não pode aparecer tão pequeno assim. Tem algum erro aqui. Deixa eu ver size. Size médio tamanho, né? Então eu posso vir com menor, né? 2, né? Achei estranho. Tá. Então, vamos só modificar logo esse time e a gente encerra por aqui. E depois você faz o acréscimo, né? Então, lembrando que eu tenho aqui um histograma, né? Dos resultados que o meu gráfico trabalha, né? O que o meu banco de dados trabalha, que eu posso ajustar, né? Ele está com diversas casas decimais, eu posso diminuir essas casas decimais. Aqui é só uma medição, né? Então, por exemplo, eu posso pegar aqui, não vai mudar nada porque eu já mudei, e fazer um acréscimo, né, da minha informação. Então, eu só vou acrescentar, bora ver se ele apresenta algum erro. Não, não apresentou. Apresentou a média, né, que é o meu padrão, só que a média não é isso, cara. A média do nosso summary, ela varia muito. Eu vejo em summary aqui, né? Summary, Ronaldinho, long. Aqui, ó. Do meu values é 0.26. Aqui tá a interceptação 50, então eu vou colocar 0.26. Em outro lugar também está. Que isso? Ah, tá, agora foi. 0.26. E aqui é o text, né? Que ele tá colocando diversas vezes. Vou colocar aqui paste, 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 paste. Esse width, cara, ele tá meio troll. Ele não devia ser assim. Ou eu diminuo ele mais. Boto 5, boto 3. Bota 3, né? Que é diminuir o tamanho dele. Então não é diminuir, eu tenho que aumentar um pouco mais. Tá bom. Mas ele tá indo de até 100. Por que que tá assim essa escala? Ah, não, porra. Mas aí tu me quebra. Mas era assim não, pô. Que é meu máximo? Meu máximo é 1.11. Então é isso. Agora, porra. Aí sim. É isso que às vezes falta um senso, sabe? Tipo, conseguir metrificar corretamente a minha grande, digamos assim, né? A minha grande demanda, né? É isso que falta. Às vezes eu conseguir verificar e ver qual é a proporção correta. Aí nesse caso, esse white aqui tu já viu que não deu certo, né? Está branco, tá tosco que só. Tu já meio que apaga, ou tu usa um font face, né? Que é o que a gente não usou aqui. A gente usa bold, né? Font face. Face. Bold. Eita. Pronto, melhorou um pouco. Mas tá muito próximo ainda. Branco não tá muito ruim, tem que ser outra cor. Ou usa um red, né? Como tava. Um red, vamos ver. Tá bom, melhorou. Mas tá muito. Não tá somando, né? Não tá parecendo que tá somado. Precisaria somar. Então a gente já chegou até aqui, eu acho bastante coisa. Nesses primeiros contatos, assim, já tem uma noção do que fazer, né? A gente já troca aqui, tira esse Christian Nogart, bota Ronaldinho Gaúcho, né? Ronaldinho Gaúcho. Acho que seria melhor a gente também
excluir algumas variáveis, né, que não são adequadas, a gente pode estar fazendo isso. E também a gente pode melhorar a maneira que a gente vai ver os dados, tá? É, essa questão aqui, ó, ele está fazendo várias marcações. Essas marcações não deveriam ficar assim. Elas deveriam ter uma escala mais proporcional. Então, na nossa próxima aula, a gente vai trabalhar e concluir esse gráfico, caso seja pertinente. Caso não, a gente aplica a correção em outros gráficos da próxima vez ou tira as variáveis que tem e usa somente 4, como foi no exemplo inicial. Então, até a nossa próxima aula.